aguardando ver se a Marcela entra. Oi. Poxa vida. Opa, vamos lá. Vamos ver se é... Vamos ver se a Marcela consegue entrar. Opa, acho que vai dar certo. Ai, agora eu acho que vai dar certo, Marcela. Vamos ver se a gente fazer do contrário. Ai. Vamos ver se agora a gente consegue segurar. Bom, então vamos retomar, né? Onde a gente estava. Então a gente estava falando que um dos pontos que impede as pessoas de falarem de sexualidade com seus filhos são exatamente a herança dos mitos e dos tabus que a gente traz sobre sexualidade na nossa vida e que acaba impedindo. Então, quando, por exemplo, eu tenho um conceito, né, de que falar de sexo com os meus filhos é uma coisa ruim, é uma coisa que não é boa, você agora começou de novo a girar. Tá me ouvindo, Marcela? Tá dando para você me ouvir? Marcela, me ouve? Não. Quando eu começo a falar, some. Não sei por que está acontecendo isso. Será que as pessoas me ouvem? Gente, quem está aí na live, poderia me dizer se vocês estão me ouvindo? Põe um dedinho assim, se vocês estiverem me ouvindo. Ou é só a Marcela que não me ouve? Não estou te ouvindo. A Marcela. Eu estou ouvindo normalmente. Puxa vida. E agora? Marcela, vou continuar falando, e aí, quem sabe, se nesse meio tempo melhora a sua conexão, e aí a gente... E aí você dá continuidade, pode ser? Puxa. Então, e aí assim, como a gente estava falando, então esses tabus, esses preconceitos, ou seja, quando a gente percebe a sexualidade como uma coisa ruim, a gente não consegue falar com os nossos filhos de uma forma natural, de uma forma boa. Vem logo o quê? Vem a vergonha, vem aquele constrangimento que a gente fica, na verdade, sem conseguir, né, tratar desses assuntos com eles, né? E eu vi isso muito bem quando, por exemplo, os meus filhos eram pequenos. E quando eu, me deparei com o meu filho mais velho, por exemplo, descobrindo, né, a sexualidade através do corpo Ai, agora a Marcela caiu. Através do corpo da priminha dele, né? Então isso daí me deixou assim, nossa, muito... Foi uma coisa que me travou. Eu não sabia como fazer isso. E aí o que acabou acontecendo? Eu fui estudar, eu fui aprender, porque eu não queria que os meus filhos, eles tivessem, né, uma educação em sexualidade que fosse parecida com aquela que eu tive dos meus pais. Então eu fui em busca, né, de conhecimento, eu fui buscar conhecimento para poder fazer isso. E aí, pegando a pergunta da Marcela, o que acontece que faz com que os pais não conversem sobre sexualidade com os filhos? O que faz é exatamente essa vergonha, esse medo, esses tabus, né, que a gente carrega.
Uma outra coisa, como eu falei numa pesquisa que eu estava lendo, uma outra coisa também que faz parte dessa dificuldade, né, é a percepção que os pais têm de que os seus filhos, eles ainda não estão prontos para falar sobre sexualidade. E, gente, eles estão prontos desde que eles são pequenos, né? Eles estão prontos, claro, depende do assunto que você vai falar com eles, mas desde que a gente nasce até quando a gente morre, a sexualidade está ali presente e muitas vezes os pais, por não entender como é que se dá o desenvolvimento da sexualidade, tanto na infância quanto na adolescência, o que acaba acontecendo é que eles não sabe como lidar, não sabe o que dizer, tem medo do que dizer, tem medo de se o filho perguntar, ele não saber como responder a essa pergunta, ele fica com receoso se aquilo que ele está respondendo de uma forma correta. Então, todas essas inseguranças que ele traz por não saber como lidar com essa sexualidade na adolescência, faz com que os pais e as mães, elas tenham dificuldades de falar com seus filhos sobre sexualidade. Um outro ponto interessante que eu vi nessa pesquisa sobre as dificuldades dos pais, né, de como os pais falam, por que os pais têm dificuldade para falar de sexualidade com os filhos, uma coisa que eu percebi foi, inclusive, a dificuldade dos pais em função do fato desses pais, eles, por questões religiosas, né, porque já traz isso com eles, não conseguir de jeito nenhum enxergar essa possibilidade como algo que faz parte da vida, que a sexualidade como algo que faz parte da vida e que precisa ser trabalhada com seus filhos, e principalmente a falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento sobre a sexualidade, ela, na verdade, é assim... É o epicentro, né? Já que a gente anda com essa palavra de epicentro tão marcante aí nos dias a dias em função do coronavírus, né? Então, a falta de conhecimento de sexualidade é o epicentro da dificuldade dos pais de falar com seus filhos sobre sexualidade. Porque quando a gente desenvolve um conhecimento sobre a sexualidade, o que vai acontecer? A gente desenvolve esse conhecimento, você vai perceber que aquela história, por exemplo, de ter medo de falar com os filhos e o filho, na verdade, não conseguia, não está preparado, ou da gente tá passando conhecimento, que é um conhecimento que pode ser um conhecimento que vai atrapalhar a vida dele, enfim, a gente vai perceber que não é bem por aí, não. Muito pelo contrário, né? A informação ela é poderosa, a informação ela protege, a informação faz com que os seus filhos, eles entendam o que está acontecendo com eles. E com isso, ele conseguir, né, através da informação, ele conseguir... Ai, que pena, Marcela, estava tão bom você junto comigo aqui, agora não fica o mesmo clima. Que pena, mas convida teus seguidores para vir aqui pro meu Instagram para poder assistir, tá? Uma pena que não deu para a gente continuar. Então, como eu estava dizendo, quando você não tem conhecimento, tudo fica muito mais difícil. A gente tem mais medo, a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que falar. Então, o conhecimento, como eu estava dizendo, ele é o epicentro a falta de conhecimento é o epicentro, né, dessa falta, dessa dificuldade que os pais têm para falar de sexualidade com os filhos. Porque como a gente, durante milhares e milhares de anos, como a Marcela colocou, a gente não teve conhecimento, ou seja, a nossa sexualidade foi tratada com muita repressão, foi tratada com muita contenção. Falar de sexualidade sempre foi algo muito difícil, considerado feio, considerado sujo, considerado pecado, considerado uma série de coisas do mal. A gente nunca aprendeu a olhar para a sexualidade como sendo algo do bem. E o fato da gente não olhar para a sexualidade como sendo uma coisa boa, como, por exemplo, a gente olha para a nossa alimentação, ela faz parte da nossa vida. A nossa alimentação, ela
a gente aprende a lidar com ela. A mãe da gente conversa com a gente, explica o que é melhor a gente comer, que determinadas coisas podem dar dor de barriga, outras coisas podem dar alergia, outras coisas podem dar isso, pode dar aquilo. E com a sexualidade, ela também é parte da nossa vida. Ela também é uma função essencial na vida do ser humano. Ela é uma função vital, né? Então eu gosto sempre de trazer a questão. Quer dizer que se eu parar de ter relações sexuais, ou se eu não viver a minha sexualidade, a minha vida sexual, eu morro? Não, não morre. Primeiro porque o fato de você não fazer sexo não significa que você não esteja vivendo a sua sexualidade. Mas, mesmo que fosse isso, né, o fato de você não fazer sexo, o que vai acontecer, quem pode morrer é a nossa espécie humana. Mas nós mesmos, o ser humano não morre porque ele deixou de fazer sexo. Então, se a gente não morre, por que ela é vital? Ela é vital exatamente, né, porque se nós todos deixarmos de fazer sexo, a espécie humana vai morrer. Então, ela não é vital para o indivíduo, mas ela é vital para a espécie humana. Portanto, se ela é uma função vital, nós teríamos que aprender desde criança como lidar com a nossa sexualidade. E aí vem uma mãe e diz assim, mas eu vou ensinar minha criança a fazer sexo? Não, você não vai ensinar sua criança a fazer sexo, porque sexualidade não é só fazer sexo. Mas tem uma série de curiosidades e uma série de fatores, de emoções e de comportamentos que a gente desenvolve desde a infância que vai interferir diretamente no meu comportamento sexual quando eu for adulto. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela aprende a discernir o corpo de homem, do corpo de mulher, se ela aprende a conhecer o seu corpo, se ela lida bem com o seu corpo, essa criança provavelmente, quando chegar na adolescência e na fase adulta, será uma criança que terá menos dificuldade ou nenhuma dificuldade para lidar com a sua vida sexual. Então, a forma como a gente lida e a gente educa os nossos filhos não é uma coisa que a gente diz assim, não preciso ligar disso aí não, porque isso daí não tem problema nenhum. Quando ele for grande, ele aprende. Não, porque ele está aprendendo desde quando ele é pequenininho. Porque um outro ponto que é muito importante a gente entender é que mesmo que a gente não queira ou não saiba, a gente está fazendo educação sexual. Então, fazer educação sexual, falar de sexualidade, a gente está fazendo isso o tempo inteiro. E isso não é o grande problema. O grande problema é a gente saber se essa educação ou essa fala, esse diálogo que eu estou tendo com meu filho ou com a minha filha, ele está sendo eficiente? Então, esse aqui é o X da história. Porque, por exemplo, quando eu falo para o meu filho ou para a minha filha, filho, eu não quero falar sobre isso, eu estou falando de sexualidade. Só não estou sendo eficiente, porque eu não estou resolvendo a dúvida do meu filho, não estou resolvendo a dúvida da minha filha, mas eu estou falando de sexualidade. Porque a sexualidade, ela não está só ensinar a fazer sexo. Aliás, a gente nem precisa ensinar a fazer sexo. A gente precisa ensinar sobre o sexo. A gente precisa ensinar sobre a nossa sexualidade. E a sexualidade, ela diz respeito ao meu jeito de ser homem ou ao meu jeito de ser mulher, ao meu jeito de falar com as pessoas, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me ligo afetivamente com as pessoas, o jeito, né, os meus sentimentos, a minha afetividade, o meu jeito de lidar comigo mesmo, de lidar com as questões, por exemplo, como é que eu me vejo como mulher, como é que o outro se vê como homem, como é que a gente se respeita nesse sentido. Tudo isso, gente, é sexualidade. Então, por exemplo, quando uma garota ela é criada numa família, onde ela aprende que ela tem que obedecer, que ela tem ela não pode questionar, que o papel dela é servir, o que vai acontecer? Essa família pode nunca ter falado a palavra sexo na frente dessa garota. Essa família ensinou, fez educação sexual,
Falou de sexualidade? Falou. Por que que ela falou? Falou porque ela está ensinando para essa menina o que é que eles entendem e esperam que ela seja como mulher. Ensinou como é que eles entendem e querem que ela lide com o homem. O que é para ele ser homem, o que é para ele ser mulher. Então, essas questões todas vêm à tona, não porque alguém vai chegar e vai dizer, olha, você tem que ser assim, você tem que fechar as pernas, você não pode sentar de perna aberta, você tem que... Não, as nossas condutas, a nossa forma de agir já nos leva a falar mesmo sem dizer nenhuma palavra. Então, o que a gente fala sobre sexualidade, o que a gente não tem é consciência sobre o que a gente fala sobre sexualidade. Então, é isso que a gente precisa ter, esse conhecimento. Daí, porque eu criei nessa minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, para trazer exatamente para as mães e para os pais também, né, essa consciência de entender que sim, a gente fala o tempo todo de sexualidade, mesmo quando a gente não quer ou nem sabe, mas o problema é como falar de uma forma que seja uma forma eficiente, né? Então, o conhecimento sobre sexualidade, ele vai fazer com que a gente aprenda essa forma eficiente de falar. A que a gente aprenda sobre o que é a sexualidade na infância e daí, desse conhecimento que eu tenho sobre a sexualidade na infância ou sobre a sexualidade na adolescência, eu posso então... Não porque eu vou dizer a você como é que você tem que agir com seu filho, mas a partir desse conhecimento que você desenvolve, você então tem aí a possibilidade de entender, poxa vida, como é que eu ajo diante dessa situação. Então, com esse conhecimento, você mesma, a partir dos seus valores, a partir das suas expectativas, a partir daquilo que você deseja para o seu filho ou para a sua filha, você então toma a atitude ou fala as coisas que precisam serem ditas para que eles saibam quais são essas suas expectativas e ao mesmo tempo consiga corresponder, se eles puderem, aquilo que vocês têm, que vocês estão esperando deles, né? Então, esse é um ponto, né, que é fundamental. Então, quando a gente tem o conhecimento sobre sexualidade, esse conhecimento nos ajuda a ter essa visão e tomar as nossas próprias decisões em relação a como fazer isso. Claro que a gente saber algumas dicas, né, de como é que a gente começa essa conversa com os nossos filhos, que afinal de contas é esse o título, né, da nossa live. Como é que a gente fala sobre sexualidade? O primeiro ponto, gente, é esse que vocês já estão fazendo. É se interessar pela sexualidade dos seus filhos. É estarem aqui nessa live, mesmo tendo caído 2, 3 vezes, e vocês ainda estarem aqui presentes, né, e querendo saber sobre sexualidade, tanto na infância quanto na adolescência. Como falar com seus filhos sobre sexualidade nessas fases da vida. Então, esse interesse é o primeiro passo, né? É o que eu digo assim, é acreditar que se você fizer isso, você pode dar uma educação melhor para o seu filho e para a sua filha e fazer com que eles vivam uma qualidade de vida muito melhor, né, do que já se viveu antes, quando não se tenha esse tipo de conduta. Então, primeiro é acreditar, é se interessar, é estar aqui na live. Parabéns para vocês, eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui comigo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso que eu falei para vocês agora, tomar consciência de que a gente está falando e a gente está expressando a nossa sexualidade e, portanto, somos modelo e, como modelo, nós estamos fazendo educação sexual o tempo inteiro com os nossos filhos. Não precisa dizer, como é que é um programa para eu seguir? Não. Você até pode ter um programa para seguir, mas não é só esse programa que vai fazer você educar sexualmente o seu filho ou a sua filha. O que você vem fazendo no seu cotidiano, no seu dia a dia, você está educando sexualmente o seu filho. Então, muitas vezes, por essa dificuldade que a gente tem de falar, muitas vezes a gente acha que não está falando.
A gente está falando, pode não estar sendo eficaz, mas está falando de sexualidade. Né? E uma outra coisa, né, que eu até trago aí na minha minissérie, como uma das técnicas que eu ensinei na minissérie, e todos vocês estão convidados, quem quiser entrar na minissérie, depois clica aí no Saiba Mais, que lá está o link para a minissérie, e vocês podem ter acesso a ela. A outra coisa que eu falei, inclusive, lá é a gente aprender uma técnica, né? Que é uma técnica muito simples, mas que a gente tem muita dificuldade de pôr em ação. E sabe o que é, gente? Escutar os nossos filhos, ouvir os nossos filhos. A gente teve uma criação, uma educação, juntamente com toda essa repressão da sexualidade, que a gente aprendeu que filho a gente não conversa, a gente manda. Que filho a gente não negocia, a gente castiga. Então, quando a gente tem esse tipo de conduta junto aos nossos filhos, essa conduta, ela faz com que a gente se afaste deles. Então, quando você ouve o seu filho, você enxerga ele melhor. Porque você aprende a saber o que é que ele pensa a respeito de uma determinada situação, de uma determinada coisa. Por exemplo, eu vejo muitas mães apavoradas. Ai, eu não quero nem pensar da primeira vez da minha filha. Mas ela nunca se dignou a saber o que a sua filha pensa sobre a primeira vez. Quando que a sua filha acha que deveria ser a primeira vez? Às vezes tem mães que eu vejo apavoradas, achando que a sua filha acha que deve com 12, 13 anos ter a sua primeira vez. E elas pensam exatamente ao contrário, né? Ela pensa que a sua primeira vez deve acontecer lá pelos 16, 17, outros aos 14, aos 15, sei lá. A gente precisa perguntar para poder ouvir o que elas estão dizendo. E é claro que pode ser que elas digam alguma coisa que seja algo que nos tire do sério, que costuma acontecer, principalmente, ou em geral, geralmente isso vai acontecer, quando a gente discorda daquilo que os nossos filhos estão nos dizendo. Gente, eles não precisam concordar 100% com a gente. E nem a gente precisa concordar com eles. É aí que está a diferença da história. Então, quando a gente pergunta, a gente ouve, provavelmente você vai ouvir o que você não quer, pode ser que aconteça, né? De você ouvir o que você não quer ouvir, o que você gostaria de ouvir, mas escuta, ouve, e ao ouvir, o que vai acontecer? Quando você escuta, você vai entender o que está se passando na cabeça do teu filho, o que está se passando na cabeça da tua filha. E aí sim, de acordo com aquilo que ele disse, ou ela disse, você então vai poder complementar as informações. Ou falar para seu filho, para sua filha, aquilo que você pensa e aquilo que você espera também. E a partir daí vocês fazerem uma negociação. Agora, tudo isso e para tudo isso, a gente precisa ter conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, tudo fica muito mais difícil para a gente poder negociar, para a gente poder ter uma conversa que seja uma conversa interessante. Porque muitas vezes eu vejo as mães, eu quero conversar com meu filho, até puxo o assunto, mas aí eles falam, não quero falar sobre isso, ai, chega, não quero. E elas ficam, mas o que foi que eu disse? Então a gente precisa refletir, o que eu estou dizendo? O que eu estou falando é algo que agrega valor para o meu filho, para a minha filha? O que eu falo é algo que esse conhecimento que eu tenho para mostrar para ele é algo atrativo? Porque os filhos sacam na hora se a gente tem condições ou não de falar sobre esse assunto com eles. Eles sacam na hora se a gente tem condições de dar esse suporte para eles. Na minissérie eu conto histórias incríveis sobre isso, para a gente ter ideia, né, como é que é isso na nossa vida. Como que a gente se engana, né? E se a gente tiver conhecimento, a gente traz uma conversa que é uma conversa interessante. Porque quando você não tem conhecimento, a conversa é rasa, a conversa é fortuita ou repetitiva. E aí eles falam, ô mãe, tá bom, já sei, de novo com essa conversa. Então, gente, essa é assim, descrevendo, né, assim, de uma forma mais
mais geral, esses são alguns dos pontos, né, que eu enxergo como sendo que traz mais dificuldade, né, para os pais conseguirem de fato falar com seus filhos. É a questão do tabu, né? Então aqui repetindo, é a questão dos tabus que a gente traz na nossa vida sobre sexo e sexualidade, é a questão da percepção que a gente tem de que os nossos filhos, eles não estão prontos para... Nunca eles estão prontos, na verdade, a gente quer que eles nunca estejam prontos, né, para a gente falar com eles sobre sexualidade. Então, a percepção de que eles não estão prontos para falar de sexualidade. É o medo de falar, deles fazerem perguntas e a gente não saber como responder. Então, é o medo de não ser eficaz, de a gente não ter condições de fazer isso. E, principalmente, né, a falta de conhecimento. Então, esses são pontos, barreiras que impedem, muitas vezes, os pais e as mães de ter uma conversa com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade. Portanto, para a gente resolver isso, né, que muitas vezes a gente tem mesmo essa dificuldade, então um ponto é esse que eu falei para vocês, né, de ouvir os seus filhos. O outro ponto é da gente buscar esse conhecimento, porque esse conhecimento ele é fundamental, e vocês vão ver lá na minissérie que eu dou dicas de como você fazer isso para participar. Eu vou ver aqui se a Ângela entrando, ela quer fazer uma pergunta, provavelmente. Eu vou ver se a Ângela entrando aqui, a gente movimenta aqui um pouco mais essa live. Vamos ver. Vamos ver se a Mônica entra. Então, são esses 4 pontos especificamente que bloqueiam essa comunicação. E um ponto forte é a gente, então, buscar esse conhecimento. Oi, Ângela. Ei, boa noite, Nena. Boa noite, tudo bem com você? Graças a Deus. E aí? Vamos ver se... Nós estamos aqui, né, de quarentena, Uhum. lidando aqui com os adolescentes, né, em casa. Aham. E com a esperança que dias melhores virão, né? E você tem tido a oportunidade de conversar... Ah, Sabe qual o problema maior que eu estou achando? sim. É que se as crianças eram viciadas em internet, Uhum. elas vão ficar mais viciadas ainda. Entendeu? Entendi. Porque a internet tem sido a nossa forma de estar no mundo nesse momento, né? Então, com esse isolamento, esse tem sido o jeito da gente estar no mundo. E aquilo que eu já coloquei em outras lives, né, que eu fiz com relação à internet e a sexualidade, que é agora mais do que nunca, né, Ângela? Precisa estar próximo dos filhos, precisa abrir esse canal de comunicação para conversar com eles sobre o que eles estão vendo na internet. E quando a gente tem essa tranquilidade para conversar com eles, é provável que eles façam uso da internet de uma forma mais adequada do que quando eles não têm nenhuma orientação, né, de como utilizar esse mundo. Ô, Lena, mas aqui meu problema é diferente, sabe? Porque são netos que moram comigo, Sei, entendeu? entendi. Há 4 anos de mãe e vó é diferente, Uhum. E travou, Ângela. entendeu? Entendi. E qual que é a sua dúvida, assim? O que você gostaria que eu te ajudasse? Não, a minha dúvida não, a minha certeza é que depois dessa quarentena, eles vão sair mais viciados ainda do que já eram. Em joguinhos, sabe? Aham. Então, eu acho que é um tempo difícil. Estou te comentando aqui. É um tempo difícil para nós, né? Sem dúvida. Tá com quarentena, jovens em casa, e crianças pequenas em casa, e todo mundo não. A
Sim, sem dúvida. E daí porque que cada vez mais, porque o mundo digital, ele é um mundo que a gente, como a gente não está presente nele sempre, né, junto com os nossos filhos, então os nossos filhos, eles têm uma possibilidade de conhecer esse mundo e embarcar nesse mundo de uma forma, de um jeito muito mais autônomo do que eles têm no mundo presencial. E daí, isso que você está colocando é um fato, não é? É um fato e que só o tempo vai nos mostrar se eles vão encontrar no mundo presencial atividades e distrações e aprendizagens que valham mais a pena do que esse mundo virtual que eles estão vivendo e mergulhando cada vez mais. Então, quando eles vivem nesse mundo virtual, né, que é um fato, e com relação a esse fato, eu não tenho como mudar, né? Isso é um fato que está existindo. O que eu posso dar de contribuição, né, aqui no meu olhar como educadora em sexualidade, é que mais do que nunca a gente precisa estar perto e estar junto dos nossos filhos, dos nossos netos, procurando saber o que é que ele está vendo, tendo conhecimento, sim, sobre sexualidade, porque o risco no mundo virtual ainda se torna um risco, às vezes, maior do que o risco no mundo presencial. Porque no mundo presencial a gente muitas vezes está junto deles, a gente ainda consegue proteger. Mas nesse mundo virtual, eles têm autonomia. E por terem essa autonomia, eles podem ser quem eles quiserem ser nesse mundo virtual e lidar com pessoas que podem ser o que quiserem ser e podem ser pessoas do mal que venham colocar os nossos filhos e os nossos netos em risco. E quando a gente tem um diálogo sobre sexualidade com eles, tudo isso muda, porque esse é um grande trunfo do criminoso, principalmente do abusador sexual e esses criminosos de internet. Eles sabem que dentro da casa das pessoas existe uma dificuldade muito grande dessa conversa sobre sexualidade, que isso ainda é um tabu, que isso ainda é uma conversa que não existe. Portanto, essa criança ou esse adolescente vai ter muita dificuldade de denunciá-lo, vai ter muita dificuldade de contar para a mãe ou para a avó ou para quem quer que seja o adulto, né, que ela tenha uma relação de confiança, de que aqui quero aprender o momento do diálogo. Daqui a pouco eu falo. Então isso se torna uma situação muito mais complicada, muito mais complexa se os pais não abrem esse diálogo, porque ele acaba sendo, na verdade, cúmplice desse abusador, sem querer, sem saber, né? Porque ele cria um ambiente favorável para o abusador sexual, diferente de quando você, ao contrário, a sua casa tem um diálogo aberto sobre sexualidade e o seu filho ou a sua filha pode conversar com você em relação a essas questões. E aí, por exemplo, a criança que em casa tem uma mãe ou tem uma avó que fala do assunto, que fala do corpo, que fala das sensações, que responde às curiosidades. Quando uma situação como essa acontece, essa criança tem com quem falar. Ela tem para quem contar. Se você prepara essa criança, mostrando para ela que do outro lado deste mundo fantástico, que é o mundo digital, existe também situações maldosas, gente que quer machucá-la, que pode machucá-la, o que vai acontecer? Essa criança, ela fica esperta. Tem mães que acham, não, eu não vou tirar a inocência da minha... Não, você não está tirando a inocência. Você está ensinando a sua criança a viver no mundo que ela vive. Portanto, se ela for preparada e ela sentir que aquele clima que a mãe ou a avó disse está acontecendo, está pintando ali, ela... Epa, vou contar isso, vou contar para minha mãe. Minha mãe disse que não tem essa história de segredo não, então vou lá e conto. Ó, aquela pessoa disse que era para eu guardar segredo. Então, a criança vai aprendendo a lidar
com essas questões e a se proteger. E a gente faz aquilo que é, né, aquilo que a gente mais quer na vida, né, que é proteger os nossos pequenos e os nossos quase pequenos, agora já grandes também, os adolescentes. E a gente só consegue isso com esse diálogo aberto. Né? Podemos ligar. Beijo, boa noite. Te amo. Ai, obrigada, Ângela. Tá bom, vou dar oportunidade aqui para uma outra pessoa se quiser entrar. Boa noite. Boa noite. Bom, quem quiser, teve alguém que perguntou que queria aprender sobre o momento do diálogo, né? A Andréa, ela fala, Lena, eu quero saber o momento do diálogo. Então, esse momento do diálogo, ele não... Muitas vezes as pessoas ficam bravas comigo, porque dizem assim, poxa, todo mundo responde desse jeito, não existe um momento certo do diálogo. Não, não existe. Existe uma demanda tanto da criança quanto do adolescente. Agora, eu como mãe, eu como responsável do meu filho, da minha filha, eu posso ter coisas que eu julgo que ele precisa saber. Como, por exemplo, a questão do abuso sexual. Abuso sexual é algo que eu preciso ensinar o meu filho ou a minha filha a se prevenir dele. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu, mesmo que eles não me perguntem, eu percebo, a minha criança já tem entendimento para saber o que são partes públicas, o que são partes privadas. Eu, então, se ela entende, né, como é que ela tem que se comportar em outras questões, como, por exemplo, fazer xixi, ela tem que fazer xixi no banheiro. Se ela já entende que fazer xixi é fazer xixi no banheiro, ela precisa fazer no banheiro. Ela entende na escola que na hora da brincadeira, na hora da... Como é que diz? Na hora de fazer a lição, não é para poder ficar brincando. Se ela já consegue discernir alguns comportamentos, ela vai entender sobre parte pública e parte privada, as partes públicas e as partes privadas do seu corpo e como se proteger de um abuso sexual. Então, isso já dá para a gente conversar com ela. Então, mesmo que ela tenha entre 4, 5, 6 anos de idade, a sua criança já entende. Então, mesmo que ela não tenha perguntado, esse é um assunto que não pode deixar de ser falado com ela. A mesma coisa vai acontecer quando chega na puberdade. Ora, a puberdade é um momento que traz uma transformação completa, né, do corpo da criança para transformá-la num corpo de adulto. Então, esse é também um outro momento que é crucial. Esse é um momento que a gente precisa. Se os nossos filhos, eles nunca perguntaram, a gente precisa começar a introduzir esse assunto e preparar os nossos filhos para essas mudanças. Porque quando você faz isso, você consegue com que ele viva a sua puberdade de uma forma mais tranquila. Né? Então, pode sim ser aos 14, mas dependendo, pode ser antes dessa conversa sobre as mudanças, acontecer até aos 9. Aos 14, provavelmente, essa conversa já vai ser tarde. Provavelmente, aos 14, é a hora da gente falar, de fato, sobre sexo. Né? Ou seja, de saber o que essa minha filha ou esse meu filho pensa e sabe a respeito de sexo, para que eu possa ajudá-los a escolher qual é o seu melhor momento para ter a sua primeira vez, para prepará-los para levar a um ginecologista ou a um urologista, se for o caso. Em geral, os meninos nunca frequentam nenhum médico antes dessa primeira vez. Mas é sempre bom tirar as dúvidas deles, é sempre bom informar sobre o corpo deles, as sensações, como é que se dá essas sensações sexuais. A gente não precisa ensiná-los, como eu falei logo cedo, como é que eles têm que fazer sexo, né? Mas ele pode sim... A gente pode sim fazer eles entenderem o que se dá e o que é necessário para que eles tomem, por exemplo, a decisão dessa sua primeira vez. Então, isso é um momento importante para a gente falar disso. Ah, mas eu não quero falar com minha filha ou com meu filho sobre isso. Aí são outros 500, né? Mas eu estou falando aqui de determinados temas, obviamente que sobre os sentimentos, sobre a afetividade, sobre o que eles entendem. E isso tudo está vindo no seu dia a dia e, como eu falei, desde quando eles são pequenos. Mas tem determinados temas que eu considero que
certas idades que esses temas já podem vir à tona e que, se vierem, seu filho e a sua filha vão poder viver muito melhor a vida sexual deles. Aqui, deixa eu ver aqui, acho que é Taina colocou boa noite, não sei qual o tema da live, mas gostaria de saber como conversar sobre sexo, prevenção, esses assuntos com minha filha de 13 anos. Ela é tímida e nunca me perguntou nada. Então, Taina, a conversa é exatamente sobre essa, né? A gente está aqui falando sobre como falar de sexualidade, o que nos impede e como que a gente pode falar. E então, eu te convido já desde já a participar aí da minissérie Sexualidade se aprende em casa. Entra aí no Saiba Mais, clica lá e entra, que lá já tem 2 episódios, né, que já estão disponíveis para vocês. E eu trago nesses episódios, porque falar de sexualidade é que eu já falei já dei algumas dicas e já fiz alguns comentários sobre como a gente pode fazer isso, mas essa resposta é uma resposta muito mais complexa do que isso que eu trouxe aqui. E daí porque eu criei essa minissérie Sexualidade se aprende em casa, para que a gente possa, de fato, entender, né, dentro disso tudo, por exemplo, essa questão dos mitos. Como que esse meu mito me atrapalha nessa conversa? Então, uma das coisas é a gente descobrir quais são esses mitos que eu tenho. Quais são as coisas que me travam? Quais são os conceitos sobre sexualidade que me trava nessa conversa? Porque às vezes a gente fala, não, nossa filha é tímida, mas às vezes a forma como eu coloquei a colocação que eu fiz em relação à sexualidade pode ter inibido e ter feito com que ela não queira, né, ter essa conversa com a gente. Então, o conhecimento sobre sexualidade, o conhecimento, né, de técnicas de comunicação, que é outra coisa que eu também trago na minissérie. Técnicas de comunicação. Como a gente abordar? Às vezes, a gente aborda muito direto, né, os nossos filhos. E aí, filha, então, você já menstruou? Ou então, filha, você já transou? Você já deu beijo na boca? Quando a gente faz essa pergunta assim direta, a gente pode criar um constrangimento, principalmente se a gente em casa não tinha o hábito de falar de sexualidade com os nossos filhos. A gente não tinha ainda, ele ainda não adquiriu uma confiança na gente. E dependendo da forma como eu me coloco e da forma como eu questiono meu filho ou a minha filha, ele pode ou se sentir constrangido e não se sentir à vontade em fazer essa pergunta, né, em dar continuidade a essa conversa, como ele também pode, por incrível que pareça, perceber ou achar que a gente não dá conta de conversar com ele ou com ela sobre o que ela pensa de sexualidade. E aí fica com medo. E esse medo a retrai e ela também não fala sobre aquilo que ela quer ou sobre aquilo que ela precisa. Então, quando a gente consegue ir nesse passo de uma forma mais gradativa, a gente vai conquistando, né, os nossos filhos e vai conseguindo chegar lá e fazer essa conexão e criar esse vínculo de confiança. Porque, gente, falar de sexualidade é falar da nossa intimidade. Para isso, a gente tem que ter confiança. E não é só porque eu sou a mãe que a minha filha ou o meu filho confiam em mim. Não. Porque pode ser que tenha coisas que ele vai dizer e que eu não suporto ouvir e ele vai achar que, poxa, minha mãe pode ficar brava comigo. Ou a minha mãe não vai entender isso. Ou eu acho que a minha mãe não sabe dar esse tipo de resposta. Eu acho que pelo que a minha mãe fala, ela não entende de sexualidade. Ela não sabe da sexualidade. Então, dependendo de como a gente fala, ou então, dependendo de como a gente fala e o que a gente fala, isso vai fazer com que os nossos filhos tenham mais confiança ou menos confiança em falar com a gente sobre esse tema que é a sexualidade. Então, essas são algumas das questões, né, que eu trago com bastante ênfase, mostrando que quando a gente consegue romper com isso, quando a gente adquire, né, um conhecimento sobre sexualidade, gente, a gente desempenha um papel com muito mais fluidez, né? Porque a comunicação, a forma como a gente se comunica e o conteúdo que a gente tem nessa comunicação faz toda a diferença na hora da gente conversar sobre sexualidade com os nossos filhos. Então, se eu
tenho conhecimento, se eu sei, se eu tenho uma técnica de como abordar, mas a minha mãe nunca me ensinou isso, eu vivi com isso muito bem, obrigado. É verdade, pode ser. Ou talvez não, né? Ou talvez mereça a gente fazer aquele questionamento nela de será? Será que de fato eu não tive essa oportunidade de falar sobre sexualidade com a minha mãe ou com o meu pai e eu de fato vivi bem com a minha sexualidade? Será que não faltou? Porque a maioria das pessoas que eu converso, né, a gente não teve essa facilidade e o fato de não ter essa conversa e não ter essa possibilidade trouxe e atravancou muito da sexualidade das pessoas que não tiveram essa oportunidade. Diferente, por exemplo, das pessoas que já começaram, que por exemplo, hoje já tiveram mães que tinham essa facilidade e conseguiram conversar com elas sobre sexualidade. E que já viveram uma vida sexual muito melhor e que hoje consegue conversar com seus filhos com naturalidade e que não tem nenhum problema em falar sobre sexualidade. Mas isso não é o que eu vejo de uma forma geral nas minhas redes sociais, né? O que eu vejo nas minhas redes sociais são mães pedindo que ajuda para poder abrir esse diálogo, são mães pedindo conselho, não, né? Porque eu não gosto desse nome de conselho, mas pedindo orientação. Lena, como é que eu faço, né? Para a gente poder chegar perto, para a gente não se perder dos nossos filhos. Porque quando você fala de sexualidade com eles, você se aproxima, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente melhora a autoestima deles, a gente chega perto, a gente conhece, a gente cria esse vínculo de confiança com eles, né? Então, se tiver mais alguém aí que queira fazer alguma pergunta, participar, Marcela, você não quer tentar você entrar e ver se a gente... Pede aí, Marcela, para você entrar, que eu acho que eu consigo te pôr de novo de volta aqui, para a gente fazer um encerramento dessa nossa live, que infelizmente não pôde contar com a sua presença aqui junto comigo. Você ainda está aí, Marcela? Eu sei que tem um certo delay aqui. Ai, eu aqui. Aqui a Lili tá informando que o link da minissérie tá lá no meu perfil, né? Oi, Michele. Deixa eu ir aqui, ó. Não, isso aqui eu não quero. Ai, agora eu baguncei tudo aqui. Fixa comentário. Fazer uma transmissão ao vivo com Ana Espinola. Vamos lá. Vamos ver se a Ana entra. Ana não conseguiu. Legal, Tainá. Vai lá. Bom, se não tem ninguém que queira entrar, se alguém quiser participar, clica aí que eu chamo para a gente conversar aqui ao vivo. Se não tiver mais ninguém, ou então fazer uma pergunta aí por escrito, eu estou aqui à disposição de vocês. A gente tem ainda uns minutinhos até que o Instagram bote a gente para fora, né? Bom, então essa minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, ela está no ar, já estamos com 2 capítulos dela aí no ar. E como a Lili colocou, o link para a minissérie está aí no meu perfil, né? Vocês podem clicar aí no meu perfil e vocês vão encontrar o link. Eu terei o maior prazer, né, de ter todos vocês lá na minissérie. E depois da minissérie, no 4º episódio, para aquelas pessoas que quiserem de fato aprender a falar, mergulhar, né, nesse assunto, para poder conseguir de fato conversar com seu filho ou com a sua filha, ter esse conhecimento mais amplo sobre sexualidade, para conseguir discernir nesse sentido. Eu também vou apresentar o Papo Firme, que é esse método que eu criei
exclusivo, né, para as mães e para os pais também conversarem sobre sexualidade com seus filhos. É o único método, né, brasileiro que existe com esse intuito, com esse objetivo criado especificamente para vocês. Então, se você puder participar lá da minissérie, vai lá, assiste aos episódios, que lá os episódios estão bastante ricos de dicas, de informação, e só pela minissérie vocês já vão aproveitar bastante. E deixa lá os comentários e faz as perguntas que vocês quiserem. Eu tenho o maior prazer, né, de estar aqui com vocês, e vou combinar com a Manuela, com a Marcela, para a gente fazer uma outra live, né? Um outro dia, porque infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer essa live juntas. Aqui a Lisa, ela coloca que ela está amando as minhas orientações, que ela é mãe de 3 adolescentes. Puxa, parabéns, Elisa, 3 é maravilha. Estou acompanhando a minissérie e estou bem animada. Muito legal, Lisa. Fico bem feliz que você esteja aí aproveitando bastante, né? E que isso contribua para a sua vida. A minha filha não pergunta nada, ela tem 12 anos e ainda brinca com crianças menores que ela. Essa questão de ser infantil é saudável? De quantos anos? Bom, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua criação, cada pessoa tem os seus valores. Então, não existe uma idade que a gente diga, não, 12 anos ela já tem... Não, depende da cultura dela, depende da criação dela, das experiências de vida que ela teve, depende dos conceitos que ela tem, enfim... cada um é um, e a gente não tem, assim, uma questão como essa. Claro, se ela chega aos 18 anos e ainda está brincando de boneca com criança pequena, alguma coisa aí precisa ser avaliada, né? Mas com 12 anos ainda está nessa passagem aí da puberdade, fica tranquila que não tem nada de errado com a tua filha. Faz parte aí desse processo de desenvolvimento dela, né? Muitas vezes, lá depois que ela menstrua, principalmente, começa a ter uma alteração cognitiva e uma alteração social, uma alteração física cada vez mais forte, e com isso ela vai mostrando para você, no tempo dela, como é que ela se sente, como é que ela está, como é que ela vai lidar com essas questões. Então, não se preocupa, ela mesma vai te mostrar quando é o tempo dela. Se ela está com 12 anos e está brincando de boneca, é porque esse ainda é o time dela. Não tem nada de errado com a sua filha. A própria puberdade dá o banho nela, né, de maturidade, e vai fazer com que ela gradativamente ela vá chegando, né, no seu momento, e aí vai chegar uma hora que o interesse não vai ser mais pelas crianças com que ela brincava antes, e sim pelas pessoas da faixa etária dela, principalmente o interesse aí pela sexualidade. Fica tranquila que isso vai chegar. A Ângela colocou aqui que infantil vai fazer 13 anos e ainda faz o de 5 chorar. Isso é ótimo. Que alívio, né? Eu acho bacana ela ainda ser assim. E aqui a Rua agradecendo. Que legal. Bom, gente... Então, por hoje chega, né? Já conversei bastante, já falei bastante. Se vocês quiserem me ouvir muito mais, entra lá na minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, que lá tem bastante coisa para vocês se divertirem, né? E aqui tem o uso do shampoo e desodorante não consigo na paz, é uma peleja. Também traz esse problema, não é? Então, daí a importância também da gente conversar, da gente educar e da gente falar sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade, gente, protege. Falar sobre sexualidade faz com que a gente se aproxime dos nossos adolescentes e das nossas crianças também. Então, vai lá, eu aguardo vocês, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E até uma próxima live. Semana que vem eu tô de volta, vocês ficam sabendo aonde, com quem que eu estarei na próxima semana, tá bom? Beijo para vocês e até uma próxima.
Obrigada, Fernanda. Que bom que você está aproveitando. É isso aí. Esse é o primeiro passo para a gente começar a desmembrar e a tirar esta questão aí de como falar de sexualidade. E o primeiro passo é exatamente esse. Tá aqui me ouvindo, ir lá participar da minissérie, né? E, se possível, também do curso Sexualidade Papo Firme, que aí você vai aprender, de fato, uma técnica de como você pode conversar com o seu filho ou com a sua filha, né? Os dois, tá bom? Tchau, gente. Obrigada aí pela participação de vocês.